Bom dia, PG Online, que alegria ter cada um de vocês aqui. Deixa eu Bom fixar a dia. tela aqui, tá dando para ver direitinho? Eu não sei por que a minha internet, ela muda o local que eu coloco. Ele está cortando, Lissandra. Está falhando. E bom dia, querido pastor Ezequiel. Deixa eu trazer a senhora aqui para a telinha. Seja bem-vindo ao nosso PG Online. Deus seja louvado pela vida do senhor, viu, pastor? Muito obrigada aí por ter aceito o convite. Amém, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Eu quero, antes de nós iniciarmos aqui, pastor, obrigada por ter aceito o convite da nossa preciosa irmã Rita, que cuida da nossa agenda, cada semana aí se preocupando em procurar um servo, uma serva do Senhor para trazer a mensagem para nós. Irmã Djanira está por aí, irmã Djanira? Convidar a irmã Djanira para fazer a oração pelo Senhor, pastor. A irmã Djanira é uma intercessora nossa aqui também. Consegue orar, irmã Djanira? Eu vou chamar a irmã Tânia, que está aqui. Por favor, ore para o pastor, irmã Tânia. Tá bom. Oremos então. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, agora neste momento, Pai, depois dos pedidos, agradecimentos que já foram entregues no teu altar, Senhor, queremos agora entregar a vida do pastor Ezequiel, Senhor, que vai compartilhar da palavra conosco. Que teu Espírito Santo possa usá-lo, Senhor, mais uma vez com poder, Senhor, para que a mensagem que o Senhor já escolheu para que venha ser compartilhada conosco, venha exatamente, Senhor, de encontro aos nossos corações. E mais uma vez, Paizinho querido, eu peço a Ti pela vida do pastor Ezequiel, Senhor, que o Teu Espírito Santo batize mais uma vez, Senhor, nesta manhã e neste momento, para que a mensagem, Senhor, venha a ser transmitida, Pai, pelo pastor, mas sabemos que a mensagem é do Senhor. Que assim seja, meu Deus, e nós agradecemos a Ti, Pai, por esse momento tão especial do nosso PG, Senhor, de todas as terças-feiras. Obrigado, Senhor, por cada um de nós que participamos aqui nesse momento. Também te peço por aqueles que ainda irão entrar, Senhor. E tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém, muito obrigada, irmã. Amém, amém. Um bom dia para todos. Bom dia. Pastor Ezequiel, por favor, se apresente. Quem é o pastor Ezequiel, para quem não te conhece? Às vezes está passando alguém por aqui, pastor, que ainda não viu o senhor. Então, por favor, se o senhor pudesse apresentar, da onde que o senhor é, falar um pouquinho aí quem é o pastor Ezequiel, depois o senhor já inicia aí a reflexão de hoje. Muito obrigado. Então, eu sou Ezequiel Miranda, de Mirandópolis. Combina bem aqui, né? Mirandópolis é um distrito na cidade de São Paulo, e a gente está aqui no 3º ano de trabalho na cidade de São Paulo, nesse distrito, em Mirandópolis. E esse distrito é um distrito muito especial, muito querido, um distrito que tem hoje 2 igrejas, e esse distrito foi um presente para nós terminarmos o ministério regular aqui na organização adventista. Eu estou terminando esse ano, vou ser jubilado em novembro, e com a graça de Deus... Deus seja louvado, porque jubilado não é aposentado, né, pastor? Exatamente, exatamente. Continuar aí. Continuar no ministério que Deus deu para a gente, né? Eu tenho o privilégio de estar hoje no 39º ano. Amém, olha só. 39 anos, vai terminar com a graça de Deus aí esse período de trabalho na organização.
mas nós estamos contentes e muito animados. Eu tenho aqui a minha esposa, nós somos casados há 36 anos, e também duas filhas, que tem uma é casada, a outra não, e nós temos uma netinha de 4 anos e meio, a Laurinha. Amém. Deus seja Também, louvado. também Sabe, posso ser pastor, chamado de vô da Laurinha, sabe como é que é? sabe, pastor Ezequiel, eu tenho um carinho muito grande por essa igreja de Mirandópolis. Ah, você conhece? Alguns antepassados meus trabalharam aí ativamente nessa igreja. E eu louvo a Deus. Faz muitos anos que eu não vou, viu, pastor? Muitos anos mesmo, mas assim, a minha avó, minha bisavó, minha mãe, eles frequentavam aí bastante, minhas tias, a igreja aí de Mirandópolis. Então a gente sempre carrega um pedacinho com a gente e ora por essa igreja, pelos irmãos, né? Para que, quando a irmã Rita falou, é o pastor lá de Mirandópolis, eu falei, oh, louvado seja Deus. Que bom. Você está onde agora? Mora onde? Você? Eu moro em Monte Azul Paulista, pastor. Ah, também. Interior aí de São Paulo, Cidade pertinho de dos Barretos. Estinas. Hã? Cidade dos Estinas. Isso, Estina. Estinas, exatamente. São parentes do meu esposo, né? Maravilha. Mas como Deus, ele é lindo e tremendo, que essa família que ele colocou aqui na Terra, nós mesmo distantes temos alguma ligação, e louvado seja Deus por isso, né? É maravilhoso isso. Muito obrigada, pastor, mais uma vez, e mande um abraço carinhoso do nosso PG Online para todos da Igreja de Mirandópolis, e nós vamos falar sim novamente, viu? Outras vezes, se Deus assim nos Maravilha. permitir. Obrigada. Alguma coisinha, Obrigado. Sim. dá um abraço no meu irmão aí, viu, Meu pastor? irmão é um ancião querido aqui. Bom, Sim. Batista, João Batista Júnior, viu, gente? meu amigo. Beijo. Dá um abraço na Sarinha também, deve ser a amiguinha da sua netinha. Aham. É o cabelinho de anjo aqui. Isso, Muito Sarinha, bom. dia, gente. Maravilha. Muito obrigado. Vamos então conversar aqui. Eu quero começar pensando, à guisa de introdução, assim, o que o Apocalipse vai apresentando, o que João vê em Apocalipse 4 e também Apocalipse 5, e eu penso que é importante a gente começar pensando nisso aqui também. Apocalipse 4 e 5. O 4, por exemplo, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu quero só lembrar, então, que quando João vê isso, ele vê um cântico de doxologia que enche os ares, e os 24 anciãos cantando, louvando, adorando a Deus, e logo João vê e escuta também: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E então o profeta percebe que ninguém, como criatura no céu, não tem dignidade para abrir o selo. Então João se entristece muito, ele chora, até que um dos anciãos o consola e diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João olha então e vê de pé um cordeiro como tendo sido morto, e o cordeiro tomou o livro, e os anciãos e os seres viventes ecoaram com alegria o cântico: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e o teu sangue compraste com o teu sangue para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação. E então todas as criaturas viventes no céu e na terra uniram-se ao grande coro de louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro,
seja o louvor, a honra, a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Houve um louvor que ecoou pelo céu, e eu digo que ecoa até hoje, na terra, ecoa até hoje, porque só por Jesus podemos conhecer a salvação e termos a salvação que ele garantiu pela sua morte na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. No céu, o louvor, digno ao Cordeiro. Na terra, devemos também responder esse louvor e cantar esse louvor. Digno é o Cordeiro. Os adventistas do sétimo dia possuem uma só crença, um só credo. E o credo é a Bíblia, e a Bíblia somente. Mas isto nós vemos agora dentro da Bíblia doutrinas. Então a Bíblia é o único credo, e agora nós temos 6 doutrinas. Nas 6 doutrinas nós vamos ter todas as crenças dos adventistas. As doutrinas são a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da vida cristã, e a doutrina da igreja, e a doutrina das últimas coisas, né, os eventos finais. Então, cada doutrina vai contendo as crenças fundamentais. E uma das principais crenças fundamentais é exatamente a crença da salvação, a revelação de quem é Deus e como ele salva a vida das pessoas. Essa doutrina da salvação, ela tem, então, uma importância especial para nós crermos nela. E nós vamos ver sobre o dom da graça de Deus em Efésios 2, versículos 4 até o 10, para nós refletirmos, então, alguns pontos especiais que, com certeza, vai trazer para nós o objetivo de confiança, segurança para o testemunho e para a vida cristã, para a carreira cristã que nós temos. Efésios, capítulo 2, versículos 4 até o 10. Vamos ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nós temos, então, a salvação totalmente pela graça. Isto não vem de vós, disse Paulo, é dom de Deus. Olha, um jovem foi levado a Cristo numa reunião evangelística, e ele se tornou uma pessoa muito fervorosa e fiel discípulo naquela comunidade cristã. E ele estava muito cheio de alegria, vivendo para exaltar o nome de Deus, uma vida exemplar após a sua conversão. E as pessoas ali, já na igreja há algum tempo, ficaram um pouco assim, incomodadas, como esse jovem está tão fervoroso, e os jovens, olhando para aquele jovem, eles não tinham aquele fervor, e então o jovem, até junto com outros, fizeram uma entrevista, e esse jovem perguntou assim: o que você realmente faz para ter uma vida exemplar? O que você fez para se converter e viver essa vida? Ah, disse o jovem, eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. E então aquele jovem, junto com seus colegas, diz: mas qual é a parte de Deus? Qual a sua parte? E então ele diz: a
minha parte foi correr para bem longe de Deus. E a parte de Deus foi correr atrás de mim até me alcançar. E ele me alcançou. Louvado seja Deus pela salvação, que não vem de nós, vem de Deus, que não é da terra, é do céu, que não tem nada dentro de nós, mas tudo fora de nós, por Deus, ele que nos alcança. Anteontem eu conversei com uma pessoa muito especial, e ontem nós fizemos uma comissão extraordinária para contar a história dessa pessoa. Porque essa pessoa foi alcançada por Deus e falou assim, eu não aguentava mais correr de Deus. Ela falou algumas palavras assim, tão especiais. E ela falava e chorava e disse, eu estou chorando de alegria. O Espírito Santo alcançou essa moça que há 2 anos e meio eu vi entrar na igreja a primeira vez. A igreja nossa aqui, a segunda igreja do distrito, e ela ficou afastando, voltando. Ela disse, eu não consigo mais correr de Deus. E ontem nós fizemos uma comissão para aceitá-la pelo batismo nesse sábado. Ela disse, eu quero o mais rápido possível. É o poder do Espírito Santo alcançando as pessoas em Jesus Cristo. Em Gênesis 3, versículo 1 a 21, fala da queda ao perdão. Descreve, então, o ser humano, seu primeiro lar no Éden, tendo comunhão com Jesus, e Jesus visitando essa pessoa. Jesus é a pessoa da divindade que visitava Adão e Eva toda viração do dia, né? Todo pôr do sol, fazia o pôr do sol com eles diariamente e conversava com eles. Tinha os 2 anjos que sempre estava com eles, mas ali Jesus apresentava-se para Adão e Eva. E eles, quando no teste de lealdade desobedeceram, né? Ouviram a voz de Satanás e não ficaram com a voz de Deus. Eles perceberam que estavam nus, perderam a sua vestimenta brilhante de luz, e eles ficaram envergonhados e escondendo de Deus. Eles fugiram, se esconderam. E quando Jesus chegou na porta, eles não estavam na porta do Éden. E Jesus, então, perguntou, como Jesus não entra sem pedir a permissão. Já pensou até nisso? Quando ele fala lá em Apocalipse, né? Estou à porta e bato. Lá no jardim ele já estava fazendo essa parte de um cavaleiro, um educado como Deus é. Ele diz, Adão, onde estás? Eu quero dizer para vocês, queridos e queridas, que quando ele faz essa pergunta, esta palavra, essa frase que ele diz, onde estás, é intercambiável no Antigo Testamento, é a primeira vez que aparece essa palavra, e ela quer dizer também, como estás? Adão, onde estás? Quer dizer, Adão, como estás? Como é que você está, meu filho? Então, quando ele pergunta isso, aqui também diz os estudiosos que é a primeira vez que aparece o conceito de juízo investigativo. Que o juiz investigativo é bom. O juiz investigativo é uma chance de relacionamento, de juntar de novo o divino com o humano. Adão, como é que você está? Posso ajudar? É isso que Deus está dizendo, Jesus está dizendo lá na porta do Éden. E Adão disse, é que eu tive medo e me escondi. Porque o primeiro sentimento que vem para nós quando nós erramos, quando a criança erra, que é um pecadorzinho, você já sabe. Quem ainda tem filho pequeno aí, eu lembro bem. Quando a criança erra, é se esconder. E às vezes a criança se esconde literalmente, né? Esconde com as palavras, ou esconde mesmo debaixo da mesa lá, e fica tremendo. Então Adão se escondeu, teve medo. Mas o primeiro sentimento que uma pessoa tem também, quando
é alcançada é a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz. Isso. Então Adão sentiu esse medo, mas Deus, já no seu lar edênico, estava fazendo tudo para abençoar, para ajudar esse casal. Interessante que quando Jesus ia no jardim, ele ia todos os dias quando estava tudo bem. Mas Jesus foi no jardim, da mesma maneira, quando tudo estava mal. Você percebe como é importante esse senso da presença de Jesus? Tem muito tempo que eu preguei aqui, a primeira vez, e eu lembro que deu esse ponto aqui também. O senso da presença de Jesus. Quando está tudo bem, Jesus está conosco. Quando estava tudo bem, Jesus ia todo dia no Éden. E quando estava tudo mal, Jesus foi no Éden da mesma maneira, do mesmo jeito. Quando tudo está bem, Jesus está com você. Quando tudo está mal, Jesus está com você. E ele está, quando está mal, ele está dizendo: como é que você está? Você pode me contar? Você quer desabafar? E aí você pode abrir o seu coração. Você pode confessar. Adão disse, não aguentou mais e disse: eu tive medo. E eu estou com medo. O que aconteceu na cruz? Romanos 5, 12 e 15 mostra o que aconteceu na cruz, para nós fazermos o centro e irmos então para a tese aqui da nossa salvação somente pela graça de Jesus e como isso implica na nossa força espiritual e estabilidade espiritual e testemunho que temos a alegria de fazer para com as pessoas. Romanos, vamos só ler essa passagem aqui de Romanos capítulo 5, 12. Você vai lembrar? 12 e 15. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E agora o versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreria muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre mim. Foram abundantes sobre mim. Aqui, primeiro Adão e segundo Adão, representando toda a humanidade. A vida e a morte de Cristo implicam diretamente na salvação. Agora, isso é simples? Sim. Morte do Cordeiro, aplicação do sangue, e essa morte em lugar de, a morte substituta. Um homem contou para um pastor muito conhecido, e ele contou para ele, foi Cliff Barrows, ele contou sobre um episódio que aconteceu com ele, muito significativo, que ilustra para nós a simplicidade da salvação de Jesus pelo sacrifício em nosso lugar. Por um só homem veio o pecado, por um só homem veio a salvação. E ele conta assim: eu falei para os meus filhos algumas orientações para eles atenderem quando estavam em casa sozinhos. E nós saímos. E ele disse, mas quando eu voltava, exatamente aquilo que eu tinha advertido para eles não fazerem, eles tinham feito, desobedecido. E então chegou um ponto que eu disse com eles, sentados, vocês não devem fazer isso, por isso e por isso, e se vocês fizerem, eu vou ter de discipliná-los. Eu vou precisar discipliná-los com o cinto. E
Ele saiu para o trabalho depois daquela conversa. E aí, então, quando voltou, foi ver como tinha se comportado os filhos. E eles tinham feito a mesma coisa, desobedecido. Disse Cliff, contando para o seu amigo pastor, ele disse, então eu os chamei para o quarto e tirei a minha camisa, tirei o cinto, fiquei com as costas nua, dei o cinto na mão deles e disse, como eu disse, vocês iriam ser disciplinados. Mas agora eu quero que vocês, cada um de vocês aqui, vai me dar 10, vai bater aqui nas minhas costas, 10 vezes com esse cinto. E eles começaram a tremer, e deu o cinto para o menino, disse, primeiro você. E eles começaram a tremer, contou ele. Não posso, você precisa fazer isso. E então, bateu 10 vezes, passou para o outro, bateu 10 vezes. E ele dizia assim, contando a história, vocês precisariam ouvir o choro. Não o meu, mas o choro deles, enquanto batia nas minhas costas. Quando terminou, eu orei com eles. Orei, falei do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo por eles. Agradeci pela vida deles. E termina dizendo, nunca mais eles fizeram aquela mesma coisa que estavam fazendo em desobediência. Nunca mais. Não é por acaso que a revelação diz, desde a todas as nações, far-nos-ia muito, muito bem passarmos uma hora, pelo menos, olhando para a cruz de Cristo, refletindo sobre a sua vida e tomar especialmente as cenas finais, pensar no sacrifício de Cristo, pensar nesse sacrifício intercessório, em lugar nosso. Ele levou as nossas dores, ele que apanhou por nós. Isso cria em nós desejo de obedecê-lo por amor. Isso traz-nos convicção de que tudo é por ele, através dele e para ele. É ele que dá para nós a salvação pelo seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Precisamos refletir sobre isso. Quero ilustrar brevemente sobre isso com a parábola. Duas ilustrações, né? Duas parábolas aqui. Uma é a parábola de São Mateus 22. Mateus 22, 1 a 14, fala da parábola das bodas. Nós não vamos ler todo o texto, eu penso que aqui todos vão lembrar desse texto. Os convidados precisavam de receber na porta, o rei dava na porta lá, dava um vestiário para eles trocarem e vestirem a roupa de gala que o rei ofereceu para eles, para todo mundo ficar com uma roupa muito especial, né, da festa, e não ficava com a sua própria roupa. Talvez alguém pensou, eu tenho uma roupa boa, por que eu quero a roupa do rei? E quando o rei estava andando, cumprimentando, como nos casamentos, né, passando na sala, indo nas mesas, como o noivo faz, e o rei ia passando, agradecendo cada um que estava lá, e feliz que você veio, que você aceitou o convite, chegou numa mesa e disse, amigo, como é que você entrou aqui com essa roupa? Imagina, o homem emudeceu. Talvez alguém podia dar uma desculpa, é que minha roupa não estava tão ruim assim. Porque ele ofereceu as vestes nupciais, as vestes das bodas. E alguém entrou com a sua própria roupa. Aceitar as vestes nupciais é aceitar a justiça completa de Cristo.
Ellen White, autora consagrada e inspirada, diz que a nossa salvação é toda tecida nos teares celestiais. Não tem um fio, não tem uma coisinha, não, mas você tem uma coisa boa. Eu não preciso, isso aqui não precisa trocar, eu sou uma família boa, eu tenho coisas boas, eu faço coisas boas. Nenhum garante para nós um ponto na salvação. Nós temos de entender isso, precisamos de deixar tudo com Jesus. É muito importante. E aí, aquele rei disse, você não vai poder ficar aqui. E a Bíblia fala na parábola que ele foi lançado fora, onde haveria choro e ranger de dentes. Cristo é tudo, em todos. Seu caráter é perfeito e é retratado nessas vestes. Suas vestes santas cobrem a nudez de Adão e Eva, lá no Éden. Cobre a minha nudez e a sua nudez espiritual. Aqui, hoje, agora, cobrem, como diz Isaías, os nossos trapos de imundícia. Ninguém pode ser verdadeiramente justo se não estiver sobre a proteção desse manto. Eu peguei essa frase aqui no Nisto Cremos, páginas 142, 143, tem esse comentário aqui também, é importante. Como somos salvos? Aí, a parábola de Lucas, capítulo 18, que Jesus conta, também conhecida, a oração do fariseu e do publicano. Eles foram orar, um batia no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Era o publicano. O fariseu orava de si para si, dizendo, ó Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais, como esse publicano. E falava dos seus feitos, das suas obras, dos seus estudos bíblicos, de tudo que ele fez e deixava de fazer. O fariseu tinha a oração centralizada no eu, não na graça. Ele falava de uma maneira triunfalista, por estar sem um pecado aberto ali, e pensava ser melhor do que os outros. O publicano, um cobrador de impostos, ele estava ali com um senso de sua pecaminosidade. Aqui eu penso uma coisa bem simples também, que a gente ouve muito e detalhadamente, né, nas pregações da Sala 57, de maneira especial, sobre a nossa fragilidade, não só do pecado como um ato, mas do reconhecimento que a gente precisa renovar, lembrar todo dia o pecado como uma doença em nossa vida, a nossa natureza pecaminosa, essa confissão diária que devemos ter. E ele estava ali, um homem simples no seu conhecimento, mas sabendo da sua condição. Eu sou um grande pecador, estou perdido, sou carente da misericórdia de Deus. E com autoridade Jesus diz agora no final dessa parábola, ele diz, este homem voltou para casa justificado. Este homem. Na mesma hora, ele foi justificado. Então, quando somos salvos? Na hora que aceitamos que nós somos pecadores e que Jesus é santo. No Caminho a Cristo, no 3º capítulo, fala de maneira muito simples sobre isso, né? Primeiro, grande reconhecimento. Sei que eu sou pecador. Aí ela fala assim, não demore nesse pensamento. Já passe para o outro. E sei que Jesus é o meu grande Salvador. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu sou um pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Ele pode e Ele quer dar na hora a sua salvação para mim. Na mesma hora que nós reconhecemos a nossa condição, foi justificado. O homem que reconheceu isso. A justiça própria é uma doença incurável. É preferível ser um pecador declarado
a estar cheio de justiça própria, pensar e falar e agir, especialmente agir. Nós não falamos, nós sabemos a teoria, mas nós agimos com justiça própria, dando passos por nós mesmos. Então, é muito melhor do que estar cheio de justiça própria, saber que é um pecador, e às vezes um pecador declarado mesmo. Por isso, Cristo disse que adúlteros e prostitutas estão na frente dos fariseus e daquelas pessoas que tinham uma compreensão e uma ação da sua justiça própria de maneira declarada. A justiça se dá no presente. Dizia o judaísmo que a justificação aconteceria só depois da morte. Assim, as pessoas não tinham segurança nenhuma da salvação no presente. E é interessante que salvação, esse senso de saber porque Jesus salva com o que ele fez na cruz, e quando aceitamos isso, somos salvos nessa hora. É importante fazermos essa diferença de que ter a certeza da salvação e a alegria da salvação, que Davi clama no Salmo 51, né? Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Ter isso não é orgulho, porque não é sobre a salvação, é sobre quem dá a salvação. Então, quando eu sei, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, não é sobre mim, é sobre Jesus. Então, declarar ou termos medo, como às vezes podemos ter, né, em algum momento, quando nós erramos, pensamos, ou quando alguém pergunta, ou quando eu vejo no meu coração, na minha mente, eu não tenho certeza se estou salvo. Na verdade, não é nenhum senso de humildade pensarmos que não estamos salvos. Ao contrário, é orgulho. Porque se eu sei que eu estou salvo, estou declarando, Jesus é o digno cordeiro que foi morto por mim e comprou com seu sangue a minha vida. Isso é reconhecer que somos salvos. É sobre Jesus. Mas ter medo que não estamos salvos é duvidar do poder do sacrifício de Cristo. Então, ter certeza da salvação não é bater papo, no sentido de se orgulhar, é conhecer que Jesus é poderoso para nos salvar e ele já fez isso, tendo crédito na cruz do Calvário. Sobre isso eu vou falar uma história para ir terminando aqui, a história do homem que foi à igreja e ele gostou do sermão sobre a salvação, começou a entender isso, era um cristão, professo, mas estava sem a ligação com Deus e ele até conversou um pouco ali, o pastor chamou para conversar, quem aceitava a Jesus e a sua salvação, e ele conversou um pouco e saiu. Mas quando ia saindo, as pessoas muito amáveis da igreja começaram a despedir dele, e uma pessoa especial, um experiente cristão, conversou, cumprimentou e fez a seguinte pergunta: você é cristão? E ele disse assim: sim, eu creio que sou cristão. Ele respondeu dessa maneira: eu creio que sou cristão. E ele insistiu. Agora o homem experiente disse, fitando nos olhos: você é cristão? E então, acuado, mas de maneira educada, ele respondeu: bem, estou tentando ser. E então o homem disse: isso aqui, ó. Você já tentou ser um elefante? Coisa esquisita, né? Você já tentou ser um elefante? Mas o homem assustou e começou a entender. E o que o homem foi, então, respondendo para ele, sorrindo, sentou e falou do evangelho simples de Jesus Cristo.
e falou de Jesus como perfeito substituto, como salvador suficiente para ele saber que com Jesus ele não precisava tentar, porque ele não fazia nada para ser um cristão. Com Jesus, ele era transformado em um cristão. Cristão é quem aceita Jesus de todo o coração e deixa ele fazer a sua obra de salvação. Fomos criados por ele para fazermos boas obras com ele, por ele e para ele. Louvado seja o nome, digno é o Cordeiro que foi morto. É isso aqui. Ele prometia entrar na vida e cear com ele e ele conosco. Então, isso aqui é o verdadeiro cristianismo. E então, salvos em Jesus, vamos querer pelo Espírito Santo viver como salvos. Vamos ficar animados para viver a vida de salvos que Jesus nos dá pelo Espírito Santo, movendo a nossa vida, carregando a nossa vida e regenerando diariamente o nosso pobre coração. Ele prometeu: eis que estou à porta e bato. E aquele homem termina a história dizendo assim: eu não resisti mais. Eu deixei Jesus entrar na minha vida e andar comigo, e eu com ele. É isto que é a salvação de Jesus Cristo. Justificação e santificação. Jesus diz: não para julgar, mas para salvar eu vim. São João 3, 16, 17. Justificados pela fé, nós cremos no sacrifício de Cristo, temos paz com Deus e recebemos o dom do Espírito Santo. E, aliás, como São João, Romanos 5:5, né? Nós não vamos confundir, porque o Espírito Santo já derramou o amor de Jesus em nosso coração, porque Jesus já nos deu o Espírito Santo. No Calvário, Jesus falou: está consumado, né? Está completa a salvação. O término de uma vida perfeito e de um perfeito sacrifício. E como pecadores, carecemos de ambos. Carecemos do perfeito sacrifício e carecemos da perfeita vida de Jesus pelo Espírito Santo em nossa vida. Nós somos justificados, somos santificados e seremos glorificados pelo mesmo Espírito, através do Espírito Santo, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Justificados, nós temos paz com Deus. Então, justificados é a nossa vida do passado. Livres da condenação do pecado. Santificados, livres do poder do pecado que tenazmente nos assedia. E glorificados, seremos livres da presença do pecado. Nunca mais a dor, nunca mais o pecado, nunca mais a tristeza, nunca mais a morte. E quando eu falo de salvação, a Bíblia fala salvação no passado, no presente e no futuro, nós podemos dizer também uma coisa com alegria: da justificação, santificação e glorificação. Passado. A justificação mostra para nós passado resolvido. Sim, o passado que aconteceu 1 minuto atrás, toda a nossa vida está resolvido por Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Presente. Passado é o presente assistido. O Espírito Santo vem e nos guia e nos convence. E o futuro garantido. Passado resolvido, presente assistido, futuro garantido. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém bata papo, se glorie. Mas somos criados para andar como salvos, com a alegria da salvação. Eu quero, hoje, viver essa alegria pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Você já orou sobre isso? Já oramos sobre isso na nossa oração particular. Todos os dias pode agradecer a Deus, louvar e cantar como os anjos. Cantam como os 24 anciãos cantaram diante de João, o vidente de Patmos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de toda honra, glória e louvor, pelos séculos dos séculos. Seja digno ele
na sua vida e na minha vida. Aceita isso? Quer louvar a Deus por isso nesse dia e repetir isso na sua vida com alegria cada dia para a sua vida de comunhão e de serviço? Levante a sua mão e ore comigo. Digno é o Cordeiro que foi morto por nós. Toda honra e glória seja dada a Jesus. O céu louva o Senhor Jesus Cristo e nós queremos louvar o Senhor em nossa vida, pelo Espírito Santo nos dirigindo e nos guiando a fazer a sua vontade com alegria, porque somos salvos em Jesus e queremos viver a alegria da salvação. Por isso, não retires de nós o teu Espírito e sempre renova essa alegria e essa certeza, porque a certeza não fala sobre nós, fala sobre Jesus, que fez tudo por nós, e o sacrifício é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor, no céu e na terra. E nós agradecemos por tão grande salvação, por amor do seu santo nome. Amém. 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 Amém, pastor. Obrigada, pastor. Glória a Muito Deus. obrigada por essa mensagem. Poderosa. Amém, amém. Amém, louvado seja Deus. Muito obrigada, Amém. querido Amém, amém. Ezequiel. Amém. Que Obrigada. maná vindo do alto céus, né? Deus seja louvado. Muito obrigado a vocês. Amém. E Deus abençoe grandemente a cada uma, a liderança e todos os participantes do grupo, viu? Grupo de oração e Amém. de ação missionária, né? Amém. Graças a Deus. Querida irmã Maria Lúcia, por favor.
Vou Nós falar aqui temos pro algo pastor. importante para falar para o pastor Ezequiel, né, irmã Maria Lúcia? Temos sim, claro. Isso é um PG maravilhoso, é um PG cheio de bênção. E quem chega aqui já é abençoado e continua sendo abençoado, e a gente demonstra para ele, né? Pastor, uma vez o pregador perguntou à igreja cheia: vocês estão salvos? E eu falei, aí eu disse, eu estou sim, eu tenho certeza da minha salvação. Aí o irmão olhou, me chamou de Lucinha, né? Lucinha, eu disse isso mesmo, eu sou salvo pela misericórdia e a graça de Jesus, e eu tenho esta certeza. Aí o pastor, Amém. muito bem, irmã. Oh, se a gente não tem essa certeza, para que estamos na igreja? Para que dizemos que tem um Jesus? Por que Jesus morreu na cruz, se você não tem a certeza da salvação? Muito Então, bem. pastor, deixa eu lhe dizer, graças a Deus o senhor já me lembrou mais uma vez isso. E eu Amém. tenho para dizer para o senhor, a nossa sala maravilhosa, esse grupo bom, que diz para o senhor assim: amamos você, precisamos de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, nós cremos mais em Deus porque o pastor Ezequiel existe, faz Amém. parte da nossa vida e é nosso irmão em Cristo Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Posso dizer também, Pode? amo vocês, preciso de vocês para ser feliz, vocês são parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus que vocês, esta sala de oração, existem e tem significado para a vida de tantas pessoas. Amém, amém. Glória a Deus. Glória seja Deus, oh, glória, amém. Obrigada, pastor Ezequiel, mais uma vez. Sempre que for possível, por favor, esteja conosco. É uma alegria ter o senhor aqui conosco, viu, querido pastor? Alegria. Muito obrigado, viu? Obrigada. Agora, pastor, chega o momento, né, irmã Rita, do nosso bom dia com alegria aí. Você abra sua câmera. Ali. Tô vendo você. Bom dia, com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, irmã Bom dia. Você. Muito obrigada. Bom dia de paz para todos Eu nós. não dando joinha. Um dia cheio da mão de Deus poderosa na nossa vida, na nossa família, cuidando da gente. Oh, meu Deus, que bênção, Jesus. Obrigado. Obrigada, pastor. Obrigada.